Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Léxio Divina ou leitura orante, com o texto de Lucas 1, de 26 a 38. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa saudação e pôs-se a pensar qual seria o significado dela. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria então disse ao anjo: Como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor. Eis-me aqui. Faça-se em mim segundo tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, e a gente no final começa o texto de hoje dizendo: no 6º mês, o anjo visitou Maria. O 6º mês da gravidez de Isabel, que era estéril e que era bem idosa. E essa palavra que o anjo diz: para Deus nada é impossível. Maria, agora, nessa visitação, ela, ao acolher o convite de Deus, sim, porque ela foi visitada pelo anjo e o anjo esperava a resposta dela. Deus não impôs nada a Maria. Deus não impõe nada a ninguém. Ele propõe. E ele, na visitação, ele envia o arcanjo Gabriel para fazer esse convite. E o que é lindo é que a narrativa vai dizer, o anjo diz: Alegra-te, cheia de graça. E essa cheia de graça, aqui, por conta desse cheia de graça, a igreja, o dogma da concepção sem pecado, Maria concebida sem pecado, a Imaculada Conceição, ou seja, foi concebida sem pecado, em vista dos méritos de Jesus Cristo, o anjo já diz aqui, não é com muitas graças, não é cheia de graça, cheia, ou seja, no limite, cheia de graça. E em seguida vem outra saudação, encontraste graça diante de Deus. O que é interessante é que a primeira, ela foi concebida sem pecado nenhum. E diante daquilo, o anjo ainda diz, encontraste graça diante de Deus. Ou seja, continuou sem pecado. E ela, ao dizer para o anjo, ou melhor, ao querer esclarecimento do anjo, como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? E esse conheço, biblicamente falando, nós sabemos, não teve relação com homem algum. E o casamento deles lá,
o noivado, na verdade era noiva, mas desposada porque já era um compromisso seríssimo que só casos gravíssimos podia desfazer. E ela, sem preocupar-se com o seu projeto pessoal, sem preocupar-se com aquele compromisso que já tinha com José, ela deixa essa preocupação por conta de Deus. Se Deus a convidou, se Deus a chamou, mesmo que fosse contrariando seu projeto de vida, que era válido, que era lícito, que era maravilhoso, mas em vista do convite de Deus, em vista de fazer a vontade de Deus, é muito mais importante. E diante disso, diante da importância de fazer a vontade de Deus, ela diz: o eis-me aqui. É o conhecido Fiat de Maria. Faça-se em mim segundo a tua palavra. O Senhor nos convida também. O Senhor quer que nós busquemos uma vida de graça, já que não pode ser cheia de graça, porque nós pecamos, mas nós podemos sim buscar essa graça. Nós podemos perseverar buscando essa graça, porque o Senhor chama você, o Senhor chama a mim. Ele tem missão para cada um de nós. Pode ser que essa missão que o Senhor nos chame seja na nossa casa. E quando Ele diz para nós que quer uma missão na nossa casa, porque a graça começa na família, Ele nos unge, Ele nos capacita. E a exemplo de Maria, que deixa de lado os seus projetos, deixa de lado todo aquele ideal que ela tinha junto a José e deixa tudo nas mãos de Deus, nós podemos fazer um esforço grandioso que, com a graça do Espírito Santo, que foi aquele mesmo que concebeu Jesus em Maria, porque todas as vezes que Deus nos chama para uma missão, Ele nos unge com o Espírito Santo. Se Ele chama você, se Ele chama a mim, inicialmente para uma missão na nossa casa, Ele nos unge para nós termos o domínio do nosso temperamento, para nós termos o domínio dos nossos impulsos. Sempre os teremos. Esse temperamento que nós nascemos com ele vai morrer conosco, mas nós podemos dominá-lo. Sim, para uma ação grandiosa que Deus quer de nós. Ele quer que, em primeiro lugar, sejamos essa luz, essa graça para os nossos, mas não só para os nossos. O Senhor tem missão também para você na sociedade, no trabalho, nas suas atividades, na escola, na faculdade. Esse mesmo convite que Jesus fez a Maria, claro que é o grandioso, é graças a esse sim de Maria que Jesus nasce no seu seio, é concebido no seu seio e depois nasce, e por isso mesmo ele tem a natureza divina porque foi concebido pelo Espírito Santo, mas tem a natureza humana porque foi gerado no seio de Maria. Mas nós podemos também ter missões grandiosas, missões em que o Senhor quer que o nome dele, que a salvação que ele veio trazer ao mundo, atinja a todas as pessoas da nossa convivência. Nós, assim como Maria, nós devemos também dizer: eis-me aqui o servo do Senhor, eis-me aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim aquilo que tu queres para o bem daqueles que convivem conosco. Façamos então um compromisso agora de dizermos o eis-me aqui, dizermos: eis-me aqui, Senhor, para o anúncio da tua palavra, para a salvação, ser canal de salvação das pessoas. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, de São José,
do santo da sua devoção, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.